A ressonância ela está presente em toda a natureza. Isso é, toda matéria possui uma molécula e existe uma ressonância dessa molécula. Você já deve ter visto alguma vez ou já ouviu falar que um cantor ou uma cantora consegue quebrar uma taça simplesmente emitindo um som agudo por um certo período. Isso acontece porque aquela frequência com que ele consegue emitir esse sinal, ele consegue emitir a voz, ela acaba vibrando na mesma frequência da molécula daquele material, daquela taça, né? Seja ele um vidro ou um cristal. Isso faz com que essa molécula do vidro ou do cristal comece a vibrar. E a partir do momento que ele começa a vibrar cada vez com mais intensidade até o ponto de se romper. Similar ao que acontece lá com o forno de micro-ondas, né? Então é atingida com uma certa frequência e começa a vibrar. Porque naquela frequência é a frequência de ressonância das gotas d'água que estão lá dentro do alimento. Aqui na taça é a mesma situação. Quando o cantor ou a cantora consegue atingir essa frequência com a voz, com uma potência suficiente, vai fazer vibrar essas moléculas que consequentemente vão fazer essa taça quebrar. Outro exemplo também da ressonância é se a gente colocar dois violonistas, um de frente para o outro, os dois violões perfeitamente afinados, né? Então eles estão com a mesma corda, estão com a mesma afinação, tá tudo certinho. Coloca um frente a frente no outro e toca apenas uma corda de um dos violões. Essa corda vai ser tocada, ela vai emitir uma vibração, isso é, vai emitir uma onda, e essa onda, quando atingir a outra corda do outro violão que não foi tocado, ela também vai começar a vibrar nessa mesma frequência. É porque a ressonância desses dois materiais é a mesma. Isso é, eles vão começar a vibrar pela ressonância. Na eletrônica, a ressonância ela é muito importante para os circuitos que estão recebendo algum tipo de sinal via ar, isso é, sendo transmitidos via ar, né? Essa ressonância ela é capaz, inclusive, de ativar o equipamento. Então, existem casos onde a energia dessa onda que é gerada é capaz de fazer esse equipamento ligar. Obviamente, ela precisa ser transmitida numa frequência específica e com uma intensidade específica para que isso ocorra. Um exemplo mais claro de todos da ressonância é o circuito de FM, o rádio de FM. O que a gente tem aqui no rádio de FM? Aqui é um desenho, um diagrama de como funciona, tá? Então nós temos um transmissor, aqui nós temos um transmissor que está transmitindo numa certa frequência. Vamos supor que essa frequência seja 100 MHz, tá? Então ele está transmitindo esse sinal em 100 MHz. No outro lado nós temos um receptor e um circuito aqui que a gente chama de sintonizador. Em suma, né, vamos dizer assim, na forma mais básica da eletrônica, um circuito sintonizador ele é feito com uma bobina e com um capacitor variável. Então esse capacitor a gente vai variar ele, né, vai variar ali a capacitância dele para que ele faça uma sintonia dessa frequência. Quando ela chegar nessa frequência específica de 100 MHz, essa frequência, esse sinal vai ser transmitido para frente e vai poder ser reproduzido pelo rádio. E quando isso acontece, nós dizemos que o circuito está ressonante. Isso é, tanto a transmissão quanto a recepção estão dentro da mesma frequência. E para funcionar da melhor forma possível, sempre a gente tem que estar com essa frequência mais ajustada possível. Obviamente, se a gente for olhar lá para o copo de vidro, o funcionamento, ou de cristal, né? O funcionamento ideal não é que ele se quebre, mas a gente consegue entender que é a forma de a gente ativar todas as moléculas dele. Aqui, numa transmissão, seja ela de FM ou seja ela mesmo via cabo, então eu preciso que a frequência do transmissor e do receptor seja a mesma para que os dois consigam se conversar.